Glória a Deus, que bom que você veio, que bom que você está aqui para juntos celebrarmos este momento tão poderoso. Faça silêncio agora, vamos mostrar reverência à palavra, porque este momento passa a ser o auge de todo culto. O Espírito Santo se manifesta em meio aos louvores, mas Jesus é a palavra da vida, é a palavra que transforma, que liberta e que restaura. A Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, trabalham em conjunto, eles trabalham organizados, para que nós possamos viver a plenitude do plano eterno do Senhor, o nosso Deus. E o mais importante de tudo, nem fomos nós que escolhemos ser filhos, foi Ele que decretou: eu sou o Pai. Então a filiação que nós temos da parte de Deus, não foi escolha nossa, mas foi decisão dEle. Se você se alegra, diga amém. Amém. O Espírito Santo é uma pessoa, e nós aprendemos aqui nos cultos anteriores, que é a pessoa da Trindade mais ignorada. Muitos rejeitam a Deus, duvidando da sua existência. Muitos ignoram Jesus, por não acreditar que Ele realmente é quem é. Mas o Espírito Santo não é ignorado por aqueles que estão nas trevas. O Espírito Santo não é rejeitado por aqueles que estão longe do reino. O Espírito Santo, na maioria das vezes, é ignorado por aqueles que o Pai escolheu para ser filho. O Espírito Santo, na maioria das vezes, é ignorado, é rejeitado, é posto de lado pela própria igreja de Cristo. Fala assim: misericórdia. Fala para a pessoa que está do teu lado: me ajuda, olha bem para ele, abre os olhos assim, sabe aquele zoião assim, ó, faz assim para ele assim, fala assim: você tem falado com o Espírito Santo? Dá uma piscadinha para ele, fala assim: ou você tem ignorado? Quem está entendendo? O Espírito Santo, meu irmão, é Deus morando dentro de você. Não abra mão desse privilégio, lute, mas seja trono do Espírito Santo. Se você entende isso, diga amém. Amém. O tema da palavra de hoje: quem sabe, se rende. Fala assim comigo: quem sabe, se rende. Repete assim comigo, fala assim: quem sabe, não resiste. Se entrega. Diga amém. Amém. Salmos 46, versículo 10. Preste atenção. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. Em outra versão está escrito: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aqui o salmista escreve este hino tão maravilhoso, que é um cântico de vitória, um cântico de gratidão, um cântico que inspira a igreja a adorar a Deus, jubilando por conquistas. E aqui no versículo 10 ele estabelece um decreto, meu irmão. Esse é o primeiro domingo de mais um mês que se inicia. Deus tem colocado em meu coração a profetizar, a decretar a palavra, a bênção para os dias vindouros. Então é muito importante que a cada ciclo, que a cada virada de tempo, nós possamos profetizar. Hoje não é o primeiro dia do mês, mas é o primeiro culto do mês de setembro. E normalmente as trevas, por estar se aproximando
a época de final de ano já começa a se antecipar, porque é exatamente nesses últimos 4 meses, onde o maior número de pessoas morre espiritualmente, se afastam da igreja, desistem dos caminhos do Senhor, voltam a ser escravos. E a maioria dessas pessoas que param nessa época do ano, elas desistem do reino, porque não sabem, porque não conhecem, porque estão com o coração fechado para o conhecimento. E este mês de setembro, querido, é um mês que eu iniciei profetizando o reino de Deus sobre a tua vida. Vou falar novamente para ver se pelo menos uns 2 aí recebe e passa a viver por essa palavra. O mês de setembro foi iniciado às 0 hora no dia 1º, com um decreto de bênção de Deus sobre a tua vida, um decreto que te fará avançar, um decreto que te fará romper, um decreto que fará de você um cidadão dos céus. Este mês se iniciou com um decreto sacerdotal sobre a tua vida, de que o reino vai se estabelecer, e que a tua vida vai ser como se fosse um pedacinho do céu, aqui nesta terra, no meio desta geração. Se você está entendendo, diga amém. Meu irmão, nós somos aquilo que acreditamos ser, mas só que nós não deveríamos ser aquilo que nós acreditamos ser. Nós temos que ser aqueles que Deus diz que somos. E Ele não te chama de qualquer coisa, meu irmão. Ele te fala, Ele te chama, Ele declara que você é filho, que você é filho da luz, que você é príncipe, que você é herdeiro, que você é co-herdeiro com Jesus Cristo. E aqui a palavra de Deus estabelece um tempo sobre este ciclo que está iniciando agora. Os últimos 4 meses do ano de 2018, do ano do ir avante, do ano do romper em Deus, se inicia, meu irmão, com a tua decisão de avançar o que você não avançou ainda nos primeiros 8 meses desse ano. A maioria de vocês recebem a palavra, acreditam, mas ficam parados. E a palavra de Deus está escrita aqui, ó: parem de lutar. Aí você fala: deu certinho para mim, é comigo mesmo. Deus está mandando eu ficar paradinho, sem fazer nada, só esperando as coisas acontecerem. Fala assim: misericórdia. Deus está falando aqui: parem de lutar, saibam. Mas parar de lutar, que luta? Deus está querendo que você avance em uma área que poucos decidiram avançar, que poucos se empenharam em ir avante para romper. Deus quer que você avance na intimidade, no conhecimento da sua presença. Deus derramou o Espírito Santo sobre nós, não para ser ignorado, mas para viver e direcionar as nossas vidas, para nos convencer do que somos realmente, do que somos os filhos, herdeiros de todas as promessas. Deus quer que você pare de lutar, meu irmão. Deus quer que você pare de lutar na batalha errada. Deus quer que você entre agora na luta contra a ignorância. As pessoas pensam que conhecem a Deus, quando ainda não conhecem. As pessoas pensam que estão lutando porque conhece Deus, sabe quem é Deus, quando na verdade ainda não sabe. E por achar que conhecemos Deus, acabamos entrando numa batalha sem causa, em busca de milagres, em busca de pão para matar a fome. Quem entra na batalha da vida, sem uma causa, meu irmão, são os que ficam pelo meio do caminho, mortos.
Porque o primeiro sinal que alguma coisa está dando errada, ao primeiro sinal de crise, o que acontece? Entra em desespero. E o desespero em uma pessoa, no meio de uma crise, normalmente é causado por falta de um conhecimento. Conhecimento de Deus e do poder e dos decretos em relação à sua vida. Quantos de vocês aí ficam desesperados diante de uma situação de caos? O que Deus quer, meu irmão, quando Ele diz: aquietai-vos, parem de lutar e saibam, o que Deus está dizendo é o seguinte: para de lutar, saiba, aprenda que eu sou Deus e eu estou no controle da tua vida. Quem está entendendo, diga aleluia. Uma pessoa que sabe disso, no meio do caos, ele mantém a calma. E quem consegue manter a calma no meio do caos, governa sobre a situação. Fala assim comigo: quem se mantém calmo durante o caos, governa sobre a situação. O chamado de Deus para a tua vida hoje é: parem de lutar e saibam. Para de lutar, meu irmão, na batalha errada. Para de lutar. Assume a tua ignorância em relação a Deus. Deus tem um propósito para você aqui hoje, diga amém. É remover o desespero da tua alma. O desespero ofusca a possibilidade de receber cura. Deus não quer você agitado por medo. Deus não quer você sendo vítima do caos, pelo disse-me-disse, pelo boato. Deus quer ver você tranquilo, convicto, confiante, cheio de fé, de que Ele está no controle da tua vida. Parem de lutar e saibam: eu sou Deus e serei exaltado. Quando nós sabemos quem é Deus, e que a nossa missão é exaltá-lo, viveremos na plenitude do seu plano eterno. Qual é a nossa missão, como igreja, como os filhos, como aqueles que buscam a face do Pai? Exaltá-lo, adorá-lo. Daí você pensa que vir ao culto, cantar um louvor, falar palavras de adoração, é exaltar o nome do Senhor? Não, meu irmão. Exaltação ao nome de Deus Todo-Poderoso, exaltar o nome de Jesus, exaltar a presença do Espírito Santo dentro de você, é confiar na sua palavra, é viver pelo que Ele te revela. Diga aleluia. O conhecimento acalma a alma. Fala assim: o conhecimento do Evangelho acalma a alma. E ao contrário, aquele que não tem causa, aquele que não conhece a palavra, aquele que vive por boato, aquele que não possui conhecimento, entra em desespero e alimenta o caos. A falta de conhecimento alimenta o caos. E o caos se dá na vida daqueles que vivem pela motivação errada. Aí você fala: pastor, mas qual é a minha motivação? A maioria das pessoas pensam que a motivação correta é estar na igreja. A nossa motivação não é estar na igreja, não é estar no culto. A nossa motivação não é vir para a igreja, não é vir para o culto. A nossa motivação, meu irmão, é ser a igreja e apresentar a Deus o culto. Apresentar a Deus o culto racional. Exaltar o nome de Deus é muito além do que palavras.
é ser a igreja com atitude sincera. Então, quando o salmista escreveu aqui, parem de lutar e saibam, ele está sendo instrumento de Deus para chamar a nossa atenção, para que nós possamos encontrar a motivação correta. Nós temos que parar de lutar contra o caos e confiar na provisão de Deus. Diga aleluia. Tem pessoas que estão motivadas de maneira errada. Então, quando elas vêm para a igreja, elas vêm prontas para a batalha. Já viu aqueles irmãos que vêm para a igreja, os soldados de Cristo? Vêm para a igreja armado, com a alma armada. Eu vou lutar contra o inferno, eu vou lutar contra quem for, mas eu não saio do culto hoje sem a minha bênção, sem o meu milagre. A causa parece até nobre, né? Mas isso aos olhos do filho dos homens aqui da terra, isso aos olhos daqueles que olham para a palavra de Deus e veem provisão, mas aos olhos daquele que entendeu o propósito de ser filho do rei, que o seu olhar está voltado para o reino da glória, ele não vem para a igreja para travar batalha, meu irmão. Ele vem para a igreja para lutar contra si mesmo. A nossa luta é contra nós mesmos. Você não vem para a igreja para lutar contra a igreja, porque está cheio de gente com motivação errada, que vem para o culto só para lutar contra a igreja. Deixa eu ver o que o pastor vai falar hoje, deixa eu ver se me convence, se está na Bíblia. Deixa eu ver a postura, as ações e reações dos irmãos lá da igreja. Vou ver se eles mexem no celular na hora do culto. Então, para você não causar escândalo e nem ser alvo desses soldados aí, guarda teu celular. Tem gente que vem para a igreja para travar uma batalha dentro da igreja. É esse que estão vindo para estar na igreja. Mas quem quer realmente parar de lutar a batalha errada e saber receber o conhecimento que interessa ao reino, ele entende que quando eu sou a igreja, a batalha começa dentro de mim, para que eu diminua e ele cresça, porque há um propósito. Eu sou a igreja para lutar lá fora, contra o inferno, contra os principados e potestades, para remover os grilhões, para pregar a palavra, para libertar os cativos, para dar visão aos olhos daqueles que não enxergam, porque habitam nas trevas. Há um propósito em ser a igreja de Cristo. Aleluia. A nossa guerra não é dentro da igreja, contra a igreja, a nossa luta é contra nós, dentro de nós. Diga amém. Precisamos saber, precisamos receber o conhecimento, para podermos parar de lutar as batalhas erradas. Aprende uma coisa, meu irmão: tudo o que nós sabemos a respeito do Pai, tudo o que nós sabemos a respeito de Jesus, tudo o que nós sabemos a respeito do Espírito Santo, é porque Ele nos permitiu saber. Isso quer dizer, tudo o que sabemos a respeito da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, só nos é apresentado porque Ele decidiu nos revelar. Você já viu aquelas pessoas que você fala: meu Deus, que irmão cheio do Espírito Santo? De onde é que esse irmão tirou essa palavra? Parece que veio da sala do trono. Quem já ouviu palavra de alguém assim, que parece que entrou na alma e veio como um bálsamo? Quem já viveu isso aí? Sabe o que é isso? É que aquele irmão sabe de alguma coisa que nós não sabemos ainda. Sabe o que isso significa? Revelação do Pai. Aquele irmão já parou de lutar batalhas que você está lutando até hoje, faz tempo, meu irmão.
É por isso que quando você olha e fala, puxa, aquele cara é cheio do Espírito Santo, é que ele já entrou no propósito que Deus quer por você, para que você não fique olhando para o teu irmão, mas olhe diretamente para o trono da glória. Quem entende isso aí, diga aleluia. Posso continuar? Você não vai ficar com raiva? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Hoje você vai sair daqui sabendo. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Querido, aqui nesse contexto, o apóstolo Paulo está falando sobre a corrupção do homem exterior. O homem exterior, quando ele é corrompido pelas coisas do mundo, ele começa a travar batalha contra todos, até mesmo contra da própria casa. Ele começa a travar batalha porque ele está corrompido exteriormente, ele se torna uma pessoa egoísta, ele se torna uma pessoa amarga, ele se torna uma pessoa acusadora. Então ele se corrompe, os olhos deles estão voltados para o que é passageiro, para o que ele tem, pelo momento, pela situação. Mas o apóstolo Paulo nos revela e diz que mesmo que o homem exterior esteja corrompido, o homem interior não se corrompe, e diante de qualquer situação de dor, qualquer circunstância, ele permanece inabalável. E sabendo disso, meu irmão, ele fala assim, quando eu sei disso, não, com vontade, fala assim, quando eu sei disso, está começando a saber. Quem está entendendo? Mesmo que o homem interior, que entrou naquela porta hoje, na condição de soldado, para travar uma batalha em causa própria, mesmo que o homem exterior, que entrou pelaquela porta, para travar uma batalha em causa própria, esteja corrompido, o homem interior não vai se corromper, mas vai sair daqui hoje totalmente inabalado, porque o homem interior é conduzido pelo Espírito Santo. Se você entende, diga amém. E os nossos olhos não estão fixos naquilo que vemos. Nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos. Diga aleluia. Meu irmão, você não pode fixar os olhos, você não pode fixar a tua vida, estabelecer a tua comunhão, o teu conhecimento com o Pai, pelo que vocês têm hoje. Ah, pastor, a minha situação está muito difícil, é muita dor, é muito caos, é muita tragédia. Mas você não é isso, meu irmão. Você está passando por um momento difícil, mas você não nasceu para padecer no momento difícil. Diga amém. Não, pastor, minha vida está top. Nunca fui tão bem. Casamento, filho saudável, conta bancária rechuchuda, não devo para ninguém. Diga amém, meu irmão. Larga esse espírito de miséria aí. Nem para receber uma bênção, uma profecia você está servindo. Então larga os teus olhos, tira os teus olhos do que você está vendo, porque nem o bom, nem o ruim, nem a saúde, nem a doença, nem o cativeiro e nem a liberdade pode fazer você definir o teu futuro em Deus. Nós não vivemos pelo que temos hoje, porque é transitório. E o que temos hoje pode não ter, podemos não ter amanhã. Diga aleluia. Me ajuda a pregar. Fala para a pessoa que está do teu lado. Fala assim, ó, o que você tem hoje, você pode não ter amanhã. Então fala assim, então tira o olho e olha para o trono. Quem está entendendo? Você pode ser milionário hoje. Diga amém. A tua fortuna não vai definir quem você é em Cristo amanhã. Você pode ser o pior dos miseráveis de hoje. Faça misericórdia. A tua miséria não vai definir o teu futuro em Deus amanhã. Fala amém.
Então, meu irmão, nós não podemos viver pelo que é, o que enxergamos. Nós não vivemos nem definimos o nosso futuro em Deus pelaquilo que vemos, mas vivemos e saberemos, e é por isso que não lutaremos a batalha errada por aquilo que nós cremos. Diga aleluia. O justo vive pela fé. Diga amém. Fala assim: o justo vive pela fé. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quem não vive pela circunstância, quer seja boa ou ruim, quem vive pela fé, sabe. E quem sabe, toma atitude, toma a postura correta diante de toda tempestade, diante de todo caos. Fé não é acabar com a tempestade, mas descansar enquanto ela acontece. Fala assim comigo: o justo vive pela fé. E fala assim comigo: fé não é acabar com a tempestade, mas é descansar enquanto ela acontece. Quem está entendendo? Quem quer saber mais? Lucas capítulo 8, versículo 22. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Versículo 23. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas, tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este, que até aos ventos e às águas dá ordem, e eles lhes obedecem? Meu irmão, estava acontecendo um caos, uma tempestade, e Jesus chamou os seus discípulos e deu a eles um comando. Isso logo após Jesus fazer milagres, Jesus manifestar poder. Aqueles discípulos entraram no barco porque nos evangelhos está escrito que Jesus insistiu, mas o original está escrito assim: Jesus os obrigou a entrar no barco para atravessar para o outro lado. Tem filho aqui? Amém. Tem discípulo aqui? Amém. Então para de reclamar quando você é obrigado a mudar a rotina da tua vida para entrar num barco e atravessar para o outro lado. Discípulo algumas vezes, meu irmão, é obrigado a entrar no barco para mudar a rotina, para quebrar o cativeiro, para atravessar para o outro lado. Discípulos algumas vezes são empurrados a ir para o meio da tempestade, porque é no meio da tempestade que Jesus revela a sua divindade, mas só para discípulo. Onde está a sua fé? Fala assim comigo: onde está a minha fé? Quem está entendendo? Quem quer saber mais? Jesus pergunta isso aos seus discípulos porque eles acabaram de ver Jesus transformar 5 pães e 2 peixinhos em uma grande quantidade de alimento para alimentar, para saciar a fome de um povo que somava um número de quase 20.000 pessoas. Jesus saciou a fome do povo, meu irmão. E quando o povo está suprido, não tem murmuração. Quem está entendendo? Quando a fome do povo é suprida, não tem reclamação, não tem protesto, não tem caos. Diga aleluia.
Mas Jesus sabe o que é melhor. E é por isso que Ele quer que você saiba algo. Se você entrou aqui porque você está com fome de pão, porque você quer um milagre, porque você precisa de um milagre, saiba que Jesus tem poder para fazer isso na tua vida. Jesus dá pão ao que tem fome. Mas aquele que quer ser discípulo, meu irmão, aquele que quer saber, aquele que quer ficar calmo no meio da tempestade, aquele que quer governar sobre o caos, aquele que quer saber mais a respeito do Pai, Ele chama para o meio das águas, Ele leva para o meio da tempestade, porque para a multidão, Jesus dá pão na hora da fome, mas para o discípulo Ele dá semente para plantar e trazer fruto de crescimento para a eternidade dentro do propósito do Pai. Pode aplaudir, se for para Jesus, aplaude mesmo. Onde está a sua fé? Os discípulos já haviam visto Jesus ressuscitar mortos, curar pessoas, multiplicar o pão, tinha acabado de ver, mas eles ainda não tinham visto Jesus mexer com a natureza, parar a natureza. Era um tipo de milagre novo, e por isso eles ficaram admirados. E quando Jesus pergunta, onde está a tua fé? Jesus fez essa pergunta porque Ele sabia que a semente já tinha sido entregue para os discípulos. E tem lugar melhor que o meio de uma tempestade para você demonstrar o que tem dentro de você? Meu irmão, no meio da tempestade é o lugar que vem pressão. E quando tem pressão, o que tem dentro de você sai para fora. Jesus já andava com aqueles homens há algum tempo. Jesus já tinha dado para eles sementes, já tinha ensinado a eles. E quando Jesus entrou no meio do barco, ele foi dormir. Jesus sabia. Os discípulos também sabiam, só que ignoraram o conhecimento que já havia sido revelado para eles. Sabe quem ignora o conhecimento que é entregue para eles pelo Espírito Santo? Aqueles que estão na luta errada. Parem de lutar e saibam, eu sou Deus. É isso que o Espírito Santo fala. Para de lutar a guerra errada, para de lutar contra a noiva de Cristo. Saiba que eu sou Deus e habito dentro de você. Se você me deixar falar, se você me ouvir, eu vou te fazer ficar calmo no meio do caos. Eu vou te tornar governante no meio da tempestade. Se você quer saber sobre isso, diga amém, meu irmão. Recebe essa palavra na tua vida. Jesus sabia algo que os discípulos ainda não sabiam. No meio da tempestade, Jesus parou o vento e o mar. Sabe como Ele fez isso? A Bíblia fala que a boca só fala o que tem no coração. Então, no meio da tempestade, Jesus estava dormindo, foi acordado por outra tempestade, a tempestade que estava dentro dos discípulos que ignoraram os seus ensinamentos. Quem está entendendo fala misericórdia. Só que Jesus não foi influenciado pela tempestade que estava dentro dos discípulos. Jesus, por saber, Ele só externou a paz que havia dentro dele. Quando você tem paz dentro de você, meu irmão, no meio da tempestade, até que outras pessoas ao teu redor só estejam externando tempestades, você vai controlar a situação, porque dentro de você vai tirar a paz que excede todo o entendimento, a paz que é fruto do Espírito Santo, a paz que é poder de Deus, a paz que dá autoridade na tua vida, em nome de Jesus. Diga aleluia.
Agora me responde uma pergunta. Ou melhor, responde para você mesmo. O que você tem feito no meio das tempestades? Dá aquela olhadinha de rabo de olho pro teu irmão aí. Fala assim para ele, está entendendo? Fala assim, tu não sabe, né? Mas eu vou te perguntar. Pergunta para ele assim, o que você está fazendo da sua vida no meio das tempestades do dia a dia? O que você está fazendo, meu irmão? Você está governando o caos ou está aumentando a guerra? Fé não é para acabar com a tempestade. Fé é dormir no meio dela. Jesus tinha poder para acabar com a tempestade porque ele sabia, ele é Deus. Mas descansar, meu irmão, é que ele sabia. Ele sabia. E ele só espera que os discípulos aprendam. Diga amém. Amém. No meio da tempestade, você tem um sono tranquilo ou desespero? Alguém aí já viveu alguma tempestade? Alguém aí está vivendo alguma tempestade na sua vida? Sono ou desespero? Só que tem uns espertinhos que vai chegar amanhã para o problema e vai falar assim, ó, vou ignorar, não vou fazer nada, porque o pastor falou que eu não preciso fazer nada. Olha aqui para mim, sujeito. Você que está pensando isso aí, olha aqui, ó. Vou falar em inglês para você entender. Look in my eyes. Olhe bem nos meus olhos aqui, nos meus olhão. Não confunda sono tranquilo com negligência. Quando você não sabe, você se torna um negligente. Quem está entendendo? Sono tranquilo, meu irmão, é fruto de confiança na provisão divina. Mas fazer de conta que nada está acontecendo, ignorar o problema, isso é negligência. Você não precisa falar que tem fé, e por ter fé vai ignorar o problema. Problema não pode ser ignorado, problema precisa ser confrontado para receber a solução. Quem está entendendo? Sabe aquela tossezinha? Sabe, pastor João? Sabe aquele sintoma que você está sentindo diferente aí? Sabe aquele probleminha que você deixou para lá? Ah, se eu esquecer vai se resolver? Nem sempre, meu irmão. Nem sempre a tua negligência é fé. Ignorância de problema é negligência pura. Problema ignorado, meu irmão, é igual o rato morto dentro de casa. Uma hora vai se tornar insuportável. Quem está entendendo? Agora deixa eu perguntar para você: onde está a sua fé? Meu irmão, a tua fé tem que fazer você ir para cima do problema. Ah, eu não gosto de tocar nesse assunto porque eu sofro. Sofra, mas não deixe esse problema virar um rato morto dentro da tua casa. Sofra na capacitação que o Espírito Santo está dando para você. Deus quer que você saiba, diga aleluia, para você parar de lutar as batalhas erradas. Negligência não é a resposta, diga amém. A resposta para a tua vida é enfrentar o problema, é enfrentar a tempestade, sendo direcionado pelo Espírito Santo. As pessoas olham por essa passagem e veem Jesus dormindo no meio do barco, os discípulos desesperados, e o discípulo, Jesus acorda, você não está vendo que nós vamos morrer? Daí Jesus acorda, que barulho é esse, meu? Estou dormindo, estou cansado.
Nós estamos mudando de nível, vamos atravessar para o outro lado. Você está de barriga cheia, acabou de comer pão e peixe. Nós estamos no meio da tempestade. E aqui é o lugar ideal para a gente descansar. Daí o discípulo alvoroçado: não, Jesus, mas a tempestade. Sabe o que passou pela cabeça dos discípulos? Esse cara sabe de alguma coisa que a gente não sabe. Ou não tem o menor senso de responsabilidade. Ou ele está sendo negligente e não está nem aí se a gente vai morrer ou não. Mas eu prefiro ficar, queridos, com a resposta de que Jesus sabia de tudo. Ele sabe de todas as coisas. Tanto é que ele só deu um comando: vento, mar, silêncio, por favor, deixa eu dormir. Onde está a sua fé? Meu irmão, quando você não sabe, quando você ignora, quando você não entende a palavra de Deus, você age no desespero e você só aumenta o caos. Mas quando você vem para o culto, para ser a igreja, você vem aqui não para batalhar, para guerrear, você vem aqui para adorar e ser cheio. Porque quando você vira as costas e vai embora, pode vir a batalha que vier, você vai vencer, porque você vai governar sobre o caos. Você veio para a igreja para ser igreja, e a igreja de Jesus faz a diferença no meio da tempestade. Se você entende, diga amém. Amém. João 14, 26. Jesus não deixou os discípulos só, e nós também não estamos só. Ele falou: eu vou para o Pai, eu preciso ir para o Pai, e vocês não serão órfãos. Olha só o que ele prometeu: mas o conselheiro, fala assim, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará, fala assim, me ensinará, e me fará lembrar todas as coisas que o meu Jesus ensinou. Presta atenção aqui nesse versículo. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviou no nome de Jesus. Meu irmão, o melhor amigo que nós temos é o Espírito Santo, e ele vai nos ensinar, ele vai nos conduzir, ele vai nos fazer lembrar de todas as coisas que Jesus nos ensina. Ele vai colocar dentro de nós a essência da verdade. Se você permitir que o Espírito Santo flua na sua vida, você vai saber o que Jesus sabia. Diga amém. Para de fugir da tempestade. Para de se acovardar. Eu não vou para a célula porque eu não estou levando ninguém, eu não consigo ganhar ninguém para Jesus. Sabe por que você não consegue ganhar ninguém para Jesus? Porque você nunca falou de Jesus para ninguém. E por que você nunca falou de Jesus para ninguém? Porque você não conhece Jesus. Só se nega a falar de Jesus, só se nega a externar a paz que o Espírito Santo põe dentro de nós, só se nega a botar para fora o Evangelho que está plantado dentro, porque a boca só fala o que tem no coração. Aquele que não conhece nada a respeito do reino, aquele que não sabe, aquele que ainda está lutando uma batalha errada. Se você está negando-se a pregar a palavra, se você está negando-se a ser cheio da essência do reino, meu irmão, para de lutar e saiba que Deus está no controle e Ele exige exaltação por tuas atitudes. Diga aleluia. A tempestade, meu irmão, é um palco, é um cenário perfeito para Jesus nos ensinar. A tempestade é um cenário perfeito para ficar sabendo. Fala assim, é no meio da tempestade que eu vou ficar sabendo. Diga aleluia. Mateus 14, 22. Outra tempestade, outra oportunidade de você ficar sabendo.
outro ensinamento de Jesus. Logo em seguida, Jesus insistiu. Aqui a tradução NVI está bem boazinha, mas a verdade aqui é Jesus obrigou. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado. Jesus falou: vão na frente, vai enfrentando a tempestade, que quando eu achar que vocês merecem, eu chego junto. Quem está entendendo? Enquanto ele despedia a multidão, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. Traduzindo, o couro estava comendo, a tempestade estava grande. Diga misericórdia. Versículo 25: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi em direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Meu irmão, outra tempestade aqui é relatada na palavra de Deus. E Jesus, dessa vez, ele mostra que, por saber, ele não só confia e dorme, ele tem um sono leve durante a tempestade, mas ele também anda. Ele anda no meio da tempestade. Nós estamos no tempo de avançar e romper. E tempestade não pode nos deixar com medo de fantasmas. Deus falou para você: avante, porque a tua vida vai romper. Então não use a tempestade como desculpas para ficar parado. Diga amém se você está entendendo. Porque se você falar: pastor, no meio da tempestade, eu estou vendo um fantasma. Outro argumento que Jesus quebra: coragem, sou eu. A pessoa quando está com medo, a pessoa quando quer usar desculpas, ao invés de se mover, ela vê até Jesus virar fantasma. Quem não sabe quem é Deus, quem não sabe quem é Jesus, meu irmão, quando percebe a sua presença, se assusta. A provisão está andando na tua direção, para te mostrar o caminho que você deve seguir, e você fala: não, não vou por aí, porque é muito assustador. Sabe o que é isso? É influência do mundo, é olhos fixos nas coisas aqui de baixo. Desconfia de tudo, não confia em ninguém. Sabe quem não confia em ninguém? Posso falar? Só não confia em ninguém aquele que vive pela mentira. Se você é daqueles que não acredita nas pessoas, começa a prestar atenção no que você está falando, no que você está vivendo, nas tuas atitudes. Você vai identificar uma filiação aí que não vai te deixar nem um pouquinho feliz, porque todos sabemos que o pai da mentira é o diabo. No meio da tempestade, Jesus fala: vamos andar, vamos avante. Os decretos para o mês de setembro, meu irmão, é o decreto para fazer você avançar. Ah, pastor, eu estou vendo só fantasma. Então preste atenção, acredita, saiba, pare de lutar e saiba. Jesus disse: coragem, sou eu. Quem está entendendo? Amém. Meu irmão, quem fica com medo, parado, achando argumento para justificar as suas falhas, perde a oportunidade
de viver o sobrenatural. Olha o cenário: tempestade, desespero. E eu acredito que os discípulos aqui já sabiam de alguma coisa, sim ou não? E o que eles fizeram? Ignoraram. Quantas vezes você sabe, meu irmão, que o nome de Jesus é mais poderoso que qualquer outro nome? Quantas vezes você sabe que o nome de Jesus tem poder, e ao invés de você fazer jus do sangue do nome de Jesus no meio de uma tempestade, você corre com medo do capeta? Fala assim: misericórdia. Fala assim: está me achando, Deus? Sabe por que eu pedi para você falar? Porque o teu silêncio te faz um suspeito. Meu irmão, não adianta você ignorar o problema. Não adianta você entrar em desespero. Você tem que ser como Pedro. Pedro olhou para Jesus: espera aí, é para mim não ter medo? É Jesus? Ô Jesus, posso ir até você? Posso ir na tua direção, andando sobre as águas? Jesus falou: venha. Fala para a pessoa que está do teu lado, fala assim: a palavra de Deus para a sua vida neste tempo é ande, é romper. Fala assim aí: avante. Então fala para ele assim: então em nome de Jesus, não fique parado. Quem está entendendo? Quantas áreas da tua vida você precisa romper, meu irmão? Quantos problemas dentro da tua casa, na tua família, no teu trabalho, no teu relacionamento, precisa ser resolvido? Mas você precisa andar, diga amém. Pedro desafiou e andou. Pedro saiu do barco e decidiu entrar nas águas. Só que no meio das águas, Pedro deixou de olhar para Jesus, tirou os olhos daquilo que ele crê e começou a fixar os olhos naquilo que ele vê. Pedro queria ter poder para acabar com a fé. Pedro não descansou durante a tempestade, mas ele queria solução no meio da tempestade. E o que aconteceu? Olhou para o vento e afundou. O problema aí, meu irmão, é que todos que estavam no barco viram Pedro afundando. Quis fazer bonito com Jesus. Que papelão. Vai querer aparecer. Esse Pedro só me faz vergonha. Afundou. Eu, se for para fazer uma coisa dessa, eu fico na minha. Quem está entendendo? Sabe o que é isso? Lutando contra a igreja. Os caras saíram dali e foram para o culto de domingo, foram para a igreja. Só que daqueles 12, 11 estavam na igreja, e só um era a igreja. Sabe o que eles falaram? Jesus é maravilhoso. Essa semana a gente estava atravessando o mar, o lago da Galileia, e uma tempestade veio. Daí Jesus veio ao nosso encontro, e nós pensamos que era um fantasma. E tinha um mito, uma lenda na região, que todo navegante no meio da tempestade que visse um fantasma, o seu barco ia afundar e ia morrer todo mundo. Então quando eles viram o barco, entraram em desespero, porque acharam, quando viram Jesus andando, acharam que era um fantasma, falaram: vamos morrer todo mundo. Daí eles estão lá contando o testemunho, e quando Jesus veio, falou: não tenha medo, sou eu, Jesus. Você sabia que só no Evangelho de Mateus que fala a respeito de Pedro andar sobre as águas? Nos outros evangelhos até falam que Jesus andou, mas não fala nada de Pedro. Sabe por quê? Porque é mais fácil ficar no conforto e criticar aquele que afundou andando sobre as águas.
É mais fácil eu acusar o irmão no pecado que eu cometo. É mais fácil eu criticar o meu irmão no seu erro, quando estava tentando acertar. É mais fácil eu ficar aqui falando do testemunho dele, do que ir construir o meu. Deus mandou você avançar. Ele falou: entra na tempestade, anda, não fique parado. Diga aleluia, meu irmão, e aplaude de verdade. Nem todo mundo vai querer falar do teu milagre, não. Nem todo mundo vai querer falar do teu feito. Enquanto aqueles 11 estavam falando: mas Jesus andou sobre as águas, e um de nós também teve o privilégio. Daí Pedro levantou no meio deles e falou: saúde a igreja com a paz do Senhor. Esse um que ele estava falando aí, que andou nas águas sobre Jesus, sou eu. Eu afundei, mas no meio do caminho eu me arrependi e clamei a Jesus, porque Jesus fala: todo aquele que clamar o meu nome será salvo. E ele foi, me pegou, e entramos novamente para o barco. E aqueles 11 que ficaram dentro do barco se acovardando, tiveram que engolir. E eles adoraram a Jesus e viram: esse é verdadeiramente o Filho de Deus. Mas só um homem na história da palavra de Deus teve autoridade para andar sobre as águas, e ele só fez isso porque entendeu que a oportunidade vem no meio da tempestade. Ou você anda, ou você fica parado. Você fala assim para a pessoa que está do teu lado: vai ficar parado ou vai avançar? Posso dar um conselho para você? Saia da guerra. Saia da guerra contra a igreja. Entre na guerra para ser igreja. Para de atacar os defeitos do teu irmão, meu irmão. Para de ficar acusando. Para de ficar procurando defeito na tua liderança. Para de ficar procurando defeito dentro da igreja. Não existe igreja perfeita. Vou repetir aquilo que eu falei na quarta-feira. Eu ouvi aí e achei legal. Não existe igreja perfeita. E se você procurar e achar, não vá para lá, porque você vai estragar a igreja. Quem entende isso? Existe igreja a ser construída. E a igreja, para ser construída, não estou falando de prédio, não é estrutura. Eu estou falando de eu e você. Diga amém. Posso te dar um conselho na palavra? Romanos capítulo 14, versículo 10. Portanto, você, fala assim, esse você aí sou eu. Por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Sabe por que no início do culto começamos dizendo: parem de lutar e saibam? Porque no meio do culto Deus vai te revelando um caminho. E agora que já estamos indo para o final, você tem que saber: a tua batalha não é contra os teus irmãos, não é dentro da igreja. A tua batalha é contra você mesmo, para se tornar a igreja que Cristo viu em você, com o propósito de edificar. Porque Deus diz: parem de lutar e saibam: eu sou Deus e serei exaltado diante das nações. Diga aleluia. Então é por isso que o apóstolo Paulo escreveu aqui: portanto você, porque julga seu irmão, e porque despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que eu sou Deus. Diga aleluia. Aplauda o Senhor. Quando Jesus perguntou aos discípulos: onde está a sua fé, meu irmão? Ele estava plantando semente. Ele queria ver o fruto da semente que já havia sido plantada. Quando ele olhou para Pedro, estendendo a mão e fazendo ele ficar de pé novamente sobre as águas, Jesus fala para Pedro: homem de pouca fé, por que você duvidou? Sabe o que Jesus estava falando aqui?
Cadê o fruto da semente que eu plantei em você? Cadê a tua postura diante do caos? Meu irmão, você não precisa ter fé para parar a tempestade, você precisa ter fé para ter paz no teu interior e governar durante o caos. O caos não é o teu Senhor, a paz que está dentro de você não é o teu Deus, a paz é o fruto de quem se rende ao único Deus. E o que nós precisamos saber hoje? Confiar no Senhor, meu irmão, e dar lugar ao Espírito Santo. Confiar no Senhor, dar lugar ao Espírito Santo. Quem sabe a respeito do Pai, recebe o Filho, e anda pelo conselho do Espírito Santo, se rende ao seu poder. Deixa eu fazer a última pergunta para você essa noite. Quem vai se render hoje? Vai se colocando de pé em nome de Jesus. Se manter calmo diante de uma dificuldade mostra que você sabe de alguma coisa. Algumas vezes a pessoa não está nem aí mesmo, ela é negligente. Mas quem confia no Espírito Santo, antes de dar uma posição, antes de abrir a boca, antes de estabelecer um caminho diante de uma tempestade, diante de uma situação muito difícil, ele dobra o joelho, ele clama ao Senhor, ele chama o conselheiro para conversar. O Espírito Santo de Deus é ignorado pelos filhos, pela igreja, porque no momento do caos, a primeira reação é desespero, é gritaria, é maldição. Acha logo um culpado. Eu falei para você não fazer isso, viu o que aconteceu? A culpa é sua, a culpa é de fulano, a culpa é do pastor. Eu sabia que ia dar nisso. Alguma coisa me disse isso. Sabe que alguma coisa é essa? Aquele bichinho que saiu lá do inferno e continua morando dentro de você. A tua luta não é contra a igreja. A tua luta é contra você mesmo para se tornar a igreja. Diga amém. O conselheiro o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará, no nome de Jesus, meu irmão, vai nos ensinar todas as coisas, e nos fará lembrar de tudo o que Jesus disse. Não apagues o Espírito, não deis lugar ao diabo, acenda a chama do Espírito Santo dentro de você, meu irmão. Acenda a chama do Espírito Santo dentro de você. O Pai já enviou, Ele está nesse lugar, Ele veio e quer entronizar-se dentro de você, Ele quer morar, Ele quer fluir, Ele quer agir na tua vida. Parem de lutar e saibam, eu sou Deus, e eu serei exaltado. Exaltar a Deus, meu irmão, é decidir no meio da tempestade, esperar pela resposta que vem do alto, é andar na direção do Espírito Santo. Ou você vai ter um sono tranquilo, ou você vai descer do barco e andar sobre as águas, mas a única coisa que você não vai fazer é ficar negligente. Você precisa tomar uma atitude. Pastor, e se eu afundar? Clama por Jesus, e Ele vai ao teu encontro. Ele vai te cobrar. Ele vai falar: homem de pouca fé, por que você duvidou? Jesus não perde um momento para te discipular. O Espírito Santo não se cala no momento que você está errando. Mas você precisa saber
E a principal coisa que você precisa saber hoje é a diferença entre a tua covardia e a voz do Espírito Santo.